Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente fala sobre comunicação, cultura organizacional, liderança, temas ligados ao mundo corporativo, né? E recursos humanos também. Hoje eu vou conversar com a Fernanda, uma conversa muito interessante, mas antes disso eu queria dar alguns recados. Primeiro, se você acompanha nosso trabalho já, que a gente vem divulgando esse podcast, para que você possa curtir, possa comentar, possa compartilhar com os seus colegas também. É sempre importante trazer ideias, trazer sugestões, inclusive de convidados e temas que a gente possa trazer nas próximas conversas. E quero também destacar um parceiro especial que vem nos acompanhando nessa jornada, que é a Prodigy. A Prodigy é uma empresa que trabalha com tecnologia, oferece uma comunicação interna, seja através da televisão, né, da TV corporativa, ou através do aplicativo novo que eles lançaram, essa melhoria da comunicação. Hoje eles atendem mais de 650 empresas, né, tanto no Brasil quanto no mundo, como Michelin, Balduco e Renault. Assista com a gente agora um vídeo da Prodigy, por favor. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Prodigy. Obrigado, Prodigy, pela parceria, que a gente continue por vários projetos pela frente. Queria agradecer. Olá, Fernanda, tudo bem? Oi, tudo bom. Fernanda Perlato. Prazer, a gente acabou se conectando via WhatsApp, né? Pessoal do grupo do ABC... Do ABC Valley. Do ABC Valley. Do ABC Valley. É verdade, né? E eu sempre falo aqui, Fernanda, que a ideia é a gente trazer um tema, né? Para a gente poder discutir. Claro que a gente pode falar de várias coisas, mas eu queria trazer um tema. Mas antes de falar do tema, eu queria fazer uma pergunta diferente. Antes de você ficar falando do seu currículo, aquela coisa, me formei, o que eu faço, onde eu fiz, eu queria dizer o seguinte, você tem o Arthur, né? Que é seu filho, Arthur, 7 filhos, 7 anos, desculpa. Quando você chega em casa, à noite, enfim, no final de semana, e ele pergunta, mamãe, o que você fez durante o dia? O que você entrega para o mundo hoje? O que você fala para o Arthur? Qual que é a sua atividade que você entrega? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque a gente já teve essa conversa de verdade. Que legal. Ele é muito curioso, né? E, aliás, vai ficar super feliz de ver que eu estou do lado do Buzz Lightyear, né? Boa. Não foi combinado, né? E eu falo para ele, ele já me perguntou, né, o que eu faço, e eu falo para ele que eu ajudo as pessoas a terem um ambiente de trabalho melhor, para que elas possam trabalhar mais felizes, de uma forma mais saudável. Então, eu ajudo esse ambiente nas empresas por meio do RH. É óbvio que ele não entende o RH, mas eu falo para ele que eu ajudo a transformar esses ambientes num ambiente mais saudável e feliz, né? Ou minimamente melhor, né? E aí é muito engraçado, porque uma vez a gente teve uma conversa e ele falou assim, mamãe, perguntou o que eu admirava nele, e eu falei o que eu admirava nele, e eu perguntei o que ele admirava em mim. E ele falou, eu gosto do que você trabalha. Que legal. Ele fala assim, você deixa o lugar melhor para as pessoas. Então, marcou para ele. Marcou. Então, isso é muito legal. Eu tenho o João de 6 anos, né? Uhum. Uma ideia parecida. E aí tive essa conversa com ele também. E eu falo para ele que o papai vai no trabalho conversar com as pessoas. Que legal. Pronto, aí ele adora, né? Não, ele adora. E aí outro dia ele falou, papai, você conversou bastante hoje? Acho que é bem isso mesmo. E a ideia, pessoal, a gente sempre comenta que a ideia é ter um tema para a gente poder nortear. E no caso com a Fernanda, achei bem interessante quando a gente conversou, que é falar um pouco sobre... Que é um tema, eu diria assim, super necessário, super atual, mas super difícil de lidar nas empresas, que é o tal do feedback.
Famoso feedback. Só que aí, acho que a Fernanda traz um olhar importante que eu queria aqui, provocar aqui com ela, que é feedback com neurociência. Porque tem um feedback, entre aspas, aquela coisa tradicional, mas tem a neurociência, tem algumas explicações para isso, não é isso? Tem Alguns entendimentos, inclusive, imagino eu, que eu quero entender com você, por que tem, por que não faz. Exatamente. Então, a gente está chamando aqui de feedback, oportunidades, né, junto com a neurociência. E a primeira pergunta é, como é que a neurociência ela pode nos ajudar a entender as reações emocionais? Porque o feedback sempre traz isso, né? Isso. Reações emocionais, normalmente negativas, né? Pelo menos a que marcam mais. É o que marca mais. Tem as positivas também, mas normalmente a que a gente verbaliza são as negativas. Como é que a neurociência pode nos ajudar a entender quais são essas reações ou por que a gente reage ao feedback? Não, e marca tanto a parte negativa do feedback que ele já ganhou vários apelidinhos, né? Tem uns aqui que a gente nem pode nem falar, pode né? falar aqui, né? É verdade. Mas tudo bem. Bom, a neurociência tem tudo a ver e foi isso que mais me chamou a atenção. Eu sou uma entusiasta, na realidade, com relação à neurociência. Sempre gostei de estudar sobre o assunto. E fui percebendo, inclusive foi me ajudando, depois eu conto um pouco dessa história, mas ela foi me ajudando, inclusive, justamente na regulação das emoções. E estudando um pouco mais, a gente vai entendendo o impacto que o feedback tem, justamente porque o feedback ele desregula as emoções, ele faz o oposto. Mesmo que você tenha uma boa vontade, mesmo que você se dedique a se preparar, a reação da outra pessoa é muito fisiológica. É isso que a neurociência também traz. Por quê? A neurociência, o que na realidade ela tem uma explicação muito maior, mas eu vou tentar simplificar. Mas, basicamente, a neurociência estuda o nosso sistema nervoso. E o sistema nervoso, imagina assim, é como se fosse um painel de controle. Então, ele que vai determinar várias reações do nosso corpo com base no que ele recebe do mundo. Então, o que o nosso corpo tem de percepção através dos sentidos, que a gente acha que é só 5, mas a ciência já traz que a gente tem muito mais do que 5 sentidos, né? Então, tudo que a gente capta do ambiente, seja da forma que for, ele passa pelo filtro depois do nosso sistema nervoso, né? Que ele é composto do que a gente chama de cérebro, na realidade é um encéfalo, mas a gente chama de cérebro para ficar mais fácil, e tudo que vai aqui na nossa, né, pela nossa coluna, né, pelo que estende pela coluna. Então, tudo isso vai captando, ele toma decisões do que fazer com essas percepções, com o que ele captou, do que ele está recebendo de estímulo, e toma uma decisão de como que o nosso corpo vai reagir. Só que isso, assim, é milésimos de segundo. Tanto que a gente tem o sistema, né, mais autônomo, então, assim, as nossas vísceras, eu não fico assim, intestino funciona agora, né? Coração bate mais rápido agora. A gente não faz isso, ele funciona. Lógico que talvez a gente provoca algumas coisas, mas... E a gente tem o que é a gente, de fato... o involuntário e o voluntário, que eu estou tomando a decisão de segurar no seu papel aqui. Então, meu corpo foi lá e tomou uma decisão, meu sistema nervoso mexeu aqui nas configurações do sistema para que eu conseguisse mexer meu braço e colocar aqui. O problema é que, problema ou não, né, na realidade, a gente tem dentro do que compõe esse sistema nervoso um sistema de sobrevivência, que ele é extremamente primitivo. Extremamente primitivo. Então, assim, desde os primórdios da nossa espécie, ele já existe. Tanto que até eu fiz até um bate-papo com uma colega de uma outra empresa no mês passado, a gente falando justamente de neurociência e feedback e demissão, que também tem uma coisa conectada. Super. E a gente brincou que, assim, os mamutes explicam, né, o nosso medo do feedback, né? Por quê? A gente brincou, porque o mamute remete a essa época pré-histórica, vamos dizer assim, e o nosso ancestral, ele lidava com esse tipo de ameaça, né? Um mamute, sei lá, bichos de forma geral, perigos de forma geral. E o que o sistema nervoso, uma das necessidades que nós temos é de sobrevivência. Eu preciso sobreviver, né? Eu preciso garantir a sobrevivência desse corpo. Então, o que ele faz? Ele faz você ou lutar contra aquela ameaça ou você fugir. E isso chama sistema de fuga e luta. É isso. O ponto é que nós temos esse sistema na nossa programação interno até hoje. Igual, assim, não vou dizer que é igualzinho, né? Você não foge no sentido no meio da rua, mas só que você foge do... Exatamente. Por isso que tem gente, por exemplo, medo de falar, né? Medo de falar em público, pode acionar. Só que para acionar esse sistema, o nosso cérebro ele tem que entender que a gente está em processo, em alguma ameaça. E o feedback, qual o principal ponto que eu digo que o feedback traz?
tudo que é incerteza, o nosso cérebro tende a entender como uma ameaça. Vai depender principalmente do teu repertório de vida. Tem gente que lida melhor com incertezas do que outras, né? Mas, num primeiro ímpeto, o cérebro, ele mapeia ali, tá ali, né? Bombardeado de... Né? Então, quando a gente está aqui gravando, né? Tem a luz aqui, né? Tô olhando aqui o ambiente. Então, tem um barulho estranho. Um barulhinho, o pessoal ali mexendo ali, né? No sistema aqui do podcast. Então, assim, são estímulos que o nosso corpo. E eu tô tomando a decisão de aonde eu vou colocar minha atenção. O meu cérebro está me ajudando nisso. Só que tudo com base no meu repertório. Sim. Como eu entendo que eu tenho que estar super aqui focada com você, eu deixo de prestar atenção, meu cérebro faz o foco e eu deixo de prestar atenção nos por exemplo, outros. aqui, pegando esse exemplo, como você já conhece um pouco do ambiente... Já estou um pouco mais, né? Eu já falo mais em público, né? Então, assim, agora, não deixa de dar um nervosinho. Então, antes de chegar aqui e entrar, tava aquele friozinho na barriga, que é já um pouco desse sistema. O problema é o seguinte, é quando ele dispara, de fato, o processo de defesa mesmo. E isso que te paralisa de alguma forma, que é o tentar fugir de alguma forma, ou você enfrentar. E o feedback, quando, por exemplo, se algum líder, vou pegar uma situação de um líder que vai chamar o colaborador. Se o meu líder me chama para conversar e falar que é um feedback, eu não sei o que ele vai falar para mim. Eu posso ter uma ideia do que ele vai conversar comigo, mas eu não sei exatamente o que ele vai falar. E a partir do momento que eu não sei o que ele vai falar, já está gerando uma incerteza. E o meu cérebro já traduz incerteza igual a ameaça. Pronto. É o suficiente para o meu sistema de fuga e luta ser acionado. Se eu tenho uma relação, e aí que a gente pode entender a importância de estudar liderança, né? Como é que você se torna um líder melhor, usando a neurociência, que você passa a entender que isso é fisiológico. É natural. Mesmo que você se prepare, o funcionário ou o colaborador, ele pode já vir com essa sensação de ameaça e já vir já reativo. Sim. Né? Ele já vem ou não vai ouvir, que é a história da... O que é o fugir? Não é o fugir... Sim, né? Mas só que é tentar desligar daquele momento. Só que o nosso cérebro prepara a gente como se fosse exatamente para fugir mesmo, assim, de correr. O que acontece de forma muito simples, tá, gente? Óbvio, tem um contexto neurofisiológico, mas o exemplo que você está trazendo é muito interessante. Por que acontece? O que acontece com o nosso corpo nessa hora? Né? Eu não vou ficar usando termos muito complexos, mas, assim, de forma resumida, o nosso organismo ele começa a entender o seguinte: por que acontece a fuga e a luta? Naqueles primórdios, eu tinha que, de fato, fugir mesmo, pegar minhas pernas e fugir, ou brigar com o bicho. Então, o que o cérebro ele faz? Ele começa a bombear mais sangue. Então, por isso que a gente sente o coração, às vezes, acelerar. Porque, de fato, ele aumenta a frequência cardíaca para bombear mais sangue, para o sangue principalmente ir para as extremidades. Então, onde você vai lutar. Exatamente. Então, há um esvaziamento em algumas localidades. Por exemplo, intestino, em alguns outros órgãos. Há um certo esvaziamento. Então, por isso que, às vezes, a gente fica com aquela sensação, né? Algumas sensações acontecendo com a gente, né? O frio na barriga que a gente fala. É isso, porque houve momentaneamente um esvaziamento, foi para os membros, seja para lutar, seja para fugir. E o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. Então, você é meu chefe, eu estou com receio dessa conversa e já acionou meu sistema de sobrevivência, eu já estou exatamente assim. O corpo já está reagindo como se fosse um mamute aqui na minha frente, um bicho, alguém realmente que vai, algum perigo real. É lógico, a gente passa ainda por alguns perigos, né? Tem assalto, tem acidente, tem um monte de coisas que a gente também ainda precisa. Mas aí eu estou falando de coisa extrema. Não precisa. Uma simples conversa entre eu e o meu filho pode gerar nele e em mim. Sim. E eu costumo dizer assim, que o líder, ele também vai reativo. Ele vai com o sistema dele de sobrevivência também, porque ele não sabe qual vai ser a reação. Vai ser a reação. Quando a gente faz uma pesquisa com os líderes, por exemplo, da demissão, né? Que não, gente, não se dá feedback em demissão. Depois isso é um outro papo. Mas assim, mas seja a demissão, seja ter conversas difíceis, qual é o maior receio desses líderes? É da reação do colaborador. Então, você imagina o sistema de sobrevivência de um brigando com o sistema de sobrevivência do outro. Por isso que o feedback ele acaba se tornando algo ruim para as pessoas. Né? O fato de eu encarar, porque depende de como esse líder e esse colaborador também tem de repertório do que ele já viveu do feedback. Não, excelente. Assim, a primeira
primeira resposta já dá um podcast inteiro. Porque eu fiquei me remetendo a algumas coisas até de comunicação. Você falou que eu lembrei de 2 fatos. Um é assim, vamos fazer um grupo de conversa com os funcionários, e com medo dessa reação, agora você falou, eu achei muito interessante. O líder falava assim, cara, só quem chama em cima da hora. Tipo, não chama um dia, não avisa um dia antes, para não ficar criando esse sistema. E é verdade, é que eu fiquei pensando, né? Mas por que isso? Não, mas para eles virem, na verdade, era uma forma que ele tinha da pessoa, talvez na hora ali, não ficar se preparar, né? Que também pode ser ruim, porque, então, a surpresa, né? Por isso que eu tô falando, tem outro lado, a surpresa pode ser pior. Né? Porque e depende do repertório de cada um. Tem gente que vai lidar melhor com a surpresa. Perfeito. E tem gente que vai lidar melhor se preparar. Se preparando, né? Então, assim, a gente nunca, assim, o ponto é, a gente nunca vai agradar. Eu tenho um exemplo, até a gente falou de criança, né? Tenho um filho pequeno também. Por exemplo, não sei como é que é com o Arthur, mas o João tem uma dificuldade total quando vai tomar injeção. O Arthur também. Mas assim... Eu nem posso falar nada, porque eu até hoje eu dou trabalhinho. É impressionante, negócio assim, enfim, é impressionante. E um amigo meu, eu estava contando com ele, ele falou assim, sabe o que eu faço com meu filho? Eu aviso ele antes. Eu tenho que fazer isso com meu filho também. Só que com o João não funciona bem assim, porque quando eu aviso ele antes, ele fica o dia inteiro mal, ele fica, papai não quer, papai não quero. Tudo bem que a surpresa também sempre não é boa, mas assim, talvez entender a característica. Talvez ele lida melhor com o improviso, né? Talvez seja um pouco uma característica dele. Mas se eu digo para ele hoje, por característica, até por outras questões, que a gente vai passear de sábado, ele vai ficar pensando no passeio. Então, assim, isso que você falou é verdade. E aí essa pergunta que é importante, né? Então, se eu parto de um princípio que esse sistema vai acontecer de qualquer forma. Sim. Por mais que eu tenha... Tudo bem que depende do repertório. O que o líder, então, precisa fazer... Eu digo do líder porque, teoricamente, é o líder que está dando feedback. Mas pode ser qualquer nível de relação. Né? Qualquer situação. Mas pensando aqui no nosso público de RH, né, que nem você trabalha... Então, partindo desse conceito, dessa fotografia, desse recorte, de um líder dar o feedback... mas sabendo, como você colocou bem, que o líder também gera o seu sistema ali, como é que eu crio, então, um ambiente mais propício, um ambiente mais acolhedor para o feedback? Porque, de novo, depois a gente vai falar de missão que você falou, mas feedback pode ser uma coisa positiva. Sim, não, e deveria ser mais positivo. E quebrar um pouco esse estigma do feedback vai tempo. Por isso que a gente acabou se especializando nesse tema. É o tema que eu mais falo na consultoria. Justamente porque a gente trouxe a neurociência para explicar algumas questões que fica mais fácil de a gente entender e se adaptar melhor ao feedback e transformar ele numa coisa positiva. Desculpa até te cortar, né? Acho que a partir do momento que você já disse que isso já é inerente do ser humano, me parece que já dá uma certa aliviada. Já. Por isso que os líderes gostam tanto quando a gente traz a neurociência para falar de feedback. Quando eu entendo que, assim, eu tenho um papel, eu enquanto líder, eu tenho um papel fundamental e eu posso resumir para você em uma única palavra o que tornaria o feedback melhor: conexão. Então, você enquanto líder, né, enquanto você não cria conexão com o seu colaborador, o feedback ele vai se tornando mais difícil. Não significa que simplifica todas as vezes. Vou dar um exemplo. Eu tenho um modelo de gestão, né? É uma pessoa que já foi minha líder por 2 vezes na minha carreira e é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda e me espelho em muitas situações no modelo de liderança dela. E toda vez que ela me chamava para um feedback, eu suava frio. Toda vez. E eu começava já assim, deixa eu lembrar o que tá... Será que eu... Né? E eu sempre achava que eu ia levar. Deu ruim. Mesmo quando eu parava para pensar assim... racionalmente falando, nossa, eu estou entregando tudo, não tem nenhum ponto, né? Pode ser que tenha uma coisa ou outra, mas toda vez eu ia suando frio. E ela percebeu. E eu gosto de contar essa história, porque ela percebeu. E um dia ela falou assim, e normalmente, a maioria das reuniões eram muito legais, assim, porque ela me trazia feedbacks muito legais, e mesmo os feedbacks que eram uma crítica construtiva para uma melhoria, a gente conseguia conversar porque eu tinha muita conexão com ela. A gente já tinha conseguido estabelecer essa conexão. Mas nem por isso eu deixava de sentir. Lembra? É fisiológico. Sim. Eu vou continuar sentindo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada repertório de vida.
E depende de como é que foi as suas experiências anteriores, o seu sistema nervoso, ele usa toda essa informação, vai acumulando e isso vai determinando como que ele vai escolhendo a forma de agir. Isso aqui já deu certo, isso aqui não deu certo, ó, já vi esse filme antes. Então, ele vai usando isso, porque você começa a criar tudo que você tem, você vai criando sinapses, você vai criando estruturas cerebrais ali que vão se conectando para justamente ajudar na resposta que esse sistema nervoso vai lhe dar em determinada situação. Se você já criou uma resposta, a tendência do cérebro é usar essa resposta. Porque já está feita, está ali. Né? E antigamente eu até achava que era uma questão de economia de energia. Hoje, estudando mais sobre a neurociência, não tem nada a ver com economia de energia, mas simplesmente porque já está ali, está feito. Eu costumo dizer o seguinte, você vai, não sei se tem alguém aqui que faz trilha, né? Você vai fazer trilha. Se você está acostumado a fazer trilha, você vai optar por um determinado modelo de trilha. Quem não está acostumado, como eu chego ali no lugar, tem aquela trilha já feitinha, bonitinha, o caminho, não tem nem mato mais, já está até o caminho feito, e tem um matagal aqui que eu tenho que pegar o facão e abrir. Você acha que eu vou fazer qual? Eu vou por ali, já está ali o caminho, né? É a mesma coisa o cérebro, ele vai usar aquele caminho. E aí, se você quer aprender a usar um outro caminho, vai gerar uma necessidade de criar uma outra sinapse, um outro processo cerebral, e você vai precisar de repertório para isso. Então, vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível. Principalmente quando a gente começa a perceber os benefícios disso. Então, voltando para a história que eu estava te contando, ela me perguntou, vem cá, por que toda vez você vem aqui assim, ansiosa, a sua mão até ficar, né, fria? O que aconteceu, né? E aí eu falei, olha... E a gente foi meio que juntas entender, porque nem eu entendia, e a gente foi cavucando, e eu fui entender que era muito em função de várias experiências, não só profissionais. Claro. Não só profissionais. E que isso ia acumulando, e aí por isso que eu reagia. Feedback, ou alguém quer ter uma conversa difícil comigo, significa que eu vou tomar, né? É verdade. Então, eu já era assim, uma equação feita no meu cérebro. Então, ela, com muito cuidado, com muita habilidade, ela foi me ajudando a quebrar isso. Então, por isso que eu digo que, assim, é possível? É. Eu continuo hoje não tendo reações para ter uma conversa difícil, eu mesmo, falando muito do tema. Às vezes, escorrego. Dá no mesmo. Às vezes, ainda vai aquela sensação de... vou ter que falar com aquela pessoa. Né? E aí já fica aquele embrulho no estômago. É fisiológico. Eu diria até que, você falou que fiquei pensando uma coisa, não só falar com a pessoa, mas de acontecer fatos, né? Então, assim, tem pessoas que fogem de determinadas atividades, tarefas, por causa disso. E a outra coisa que você falou, que eu achei interessante do repertório, e eu trabalhei muito tempo em fábrica, né? Uma das coisas, assim, que eu acho que ajuda a ter esse repertório nesse caso ruim é o RH chamou para conversar com você. Principalmente quando a gente tem a questão da parte da operação, né, na indústria. Né? É muito complexo. Porque terceiriza muito para o RH esse processo. Então, mas além disso, eu estou dizendo que essa história do repertório, né? Quer dizer, essa história de ter esse exemplo, porque você imagino que você constrói muito em cima do seu repertório, mas de coisas que aconteceram com os seus colegas. Então, se você pega assim, o cara acabou de sair do RH, foi demitido. O RH chamou você, a primeira coisa que você tem é isso. É isso, né? Passa lá no RH. Você não passa no RH. Né? Virou a frase. Claro que, enfim, mudou um pouco, a gente tem, mas ainda eu acho que tem um pouco nisso. Tem. Mas é interessante. Então, assim, e tem um mérito dessa sua líder, porque ela entendeu isso. É isso. Né? Porque aí eu me coloco também, para quem está nos ouvindo aqui, nos acompanhando, vendo, quanto líder dessa preocupação genuína, né, de entender o outro, de compreender, né, de perceber que o outro... e, de novo, acho que é legal essa sua fala, que é inerente da pessoa, qualquer pessoa é assim. É isso. Claro que quando você tem ambiente... Você falou em conexão, eu falo muito, Fernando, também, que além da conexão, é vínculo, né? Quando eu tenho um vínculo com você, quando eu estabeleço, eu talvez entenda em que momento que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Isso. Sabe como uma das coisas que eu faço logo de cara, quando eu começo a trabalhar com alguém que eu ainda não trabalhei, eu faço alguns acordos. Isso. Então, assim, do tipo, olha, se algum dia precisar ter uma conversa difícil com você, como é que eu posso te abordar? Perfeito. Como é que você gosta de ser abordado por uma conversa difícil? Tem gente, e aí muito assim, e aí você entender o perfil do outro, mais ou menos como funciona, também ajuda. Porque assim, eu tenho dois, como é que eu falo? O meu perfil, assim, eu tenho duas polaridades. Ou eu vou muito direto no ponto, ou eu fico ali enrolando para falar.
Então, e tem gente que detesta que você vá direto ao ponto, porque acha que você está sendo grossa. Isso. Né? E tem gente que, se você ficar enrolando, também vai achar né? Fala logo, né? Então, os acordos ajudam muito, né, em criar esse vínculo, essa conexão. Porque, assim, tem muito líder que fala assim, mas, Fernanda, é como se eu estivesse pedindo licença para falar? Por quê? É bobo, assim, são ações pequenas, mas se você pede licença, por exemplo, estou dando feedback, falo, posso compartilhar com você a minha visão? É diferente, né? A pessoa, dificilmente ela vai falar não. Mas só o fato de você ter pedido permissão para ela, internamente, o cérebro está falando, não, peraí, né? Eu concordei, eu estou permitindo, deixa eu entender o que é isso. Eu passo a ter uma visão mais aberta do que eu já chegar e já falar. Lógico, tem situações, gente, tudo depende. A gente não pode ser também cartesiano assim, é isso e acabou, né? É isso. Não, a gente nós estamos falando com pessoas. Nós estamos falando de comportamentos. Existem tendências. Isso. Né? Existem perfis comportamentais que geram tendências, mas cada um é único. Mesmo que eu tenha uma determinada tendência, naquela situação eu posso reagir de uma forma completamente diferente. Eu estava conversando com os meninos, né? E aí a gente estava falando um pouco sobre isso, né? De que não é 8 ou 80. Tem uma galera que não quer saber mais de ter conversas, uma galera totalmente, trabalho virtual, trabalho home office, 100%. Eu acho que não é 100% certo. Como tem uma galera que quer voltar no mundo presencial, você pode ter. E acho que isso que você falou é muito interessante, porque a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Tem um debate que eu sempre vejo esse debate nas redes sociais, às vezes me incomoda um pouco, porque as pessoas, por exemplo, até pelo WhatsApp, tem gente que diz assim, cara, para de falar oi, bom dia, já joga tudo. Nem todo mundo é assim. Tipo, tem gente que até às vezes responde bom dia, né? Tipo, você acabou de jogar aquele calhamaço. Tem uma galera que diz assim, cara, seja mais direto, que nem você falou, seja mais direto e diz, ó, o que você quer? Tipo, né? Eu estou falando por mim, tá? Estou dizendo que seja certo ou errado, mas é a minha característica. Se você não falar oi, bom dia e mandar um monte de coisa, a conversa parou ali. Eu tenho gente no meu time... Claro que tem, assim... Estou falando de situações que você não tem um contato do dia a dia. Claro, você está conversando com a sua esposa, com o seu marido, outra conversa. Estou dizendo assim, a gente fica 2 meses sem conversar, de repente você me manda, Fábio, eu preciso disso. Oi? Oi. Tá tudo bem? Tudo bem, né? Só que tem gente que vai dizer assim, cara, para com esse negócio de oi, tudo bem, para que você está escrevendo isso? Já vai logo. O meu time, ele é um time da consultoria, ele é um time remoto. Então, tem gente espalhado pelo Brasil. E é isso, assim, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que se eu mandar um áudio para ela já me falou. Eu perguntei, e aí, o que você prefere? Não me manda áudio. Pelo amor de Deus, não me manda áudio. E tem gente que, se eu escrever, a pessoa vai interpretar assim, nossa, tá muito seco. Né? Tá muito seco. Assim como já aconteceu, já deu a interpretar de uma forma errada. Então, o que eu faço? Com essa pessoa, eu já prefiro mandar áudio. E ela também já percebeu que comigo, pelo nosso perfil de comunicação... Se é uma coisa um pouco mais difícil, ela vai me mandar um áudio também. Porque aí, agora eu estou entendendo o que ela quer dizer. Isso. Então, a comunicação, assim, o feedback, além de ser uma ferramenta de desenvolvimento, ela é uma ferramenta de comunicação. Então, a gente tem que ter esses cuidados. E quando você tem um time remoto, essa questão do vínculo e da conexão se torna mais essencial ainda. Muito, muito. E agora, eu adorei a frase que você disse, porque eu acho que essa é a grande questão das empresas. A gente precisa ter acordos. Eu acho, é uma opinião pessoal, Fernando, eu acho que às vezes a gente lida no mundo empresarial uma visão muito imatura das relações. Sim. Então, eu acho que isso até passa talvez pelo feedback, né? Porque talvez algumas informações que você recebe, além de toda essa questão que você está dizendo, você se sente injusto porque você nunca ouviu aquilo, nunca ninguém te disse aquilo. Sim. Então, eu gosto muito disso. Eu falo para os líderes também na área de comunicação, né? Você precisa ser assertivo, você precisa criar rituais, você precisa criar alguns acordos. Quais os acordos que a gente tem? Quais os a gente não precisa... Porque também assim, eu não preciso parar toda hora para conversar com você. Isso. Não é toda hora que precisa passar. Não é toda hora, assim, eu sou super favorável a conversar, claro, a minha área, mas eu preciso entender que tem momentos que a gente precisa focar num projeto. É isso. Agora, quando a gente não tem esses acordos, mas a Fernanda não quer me ouvir agora. Não é isso? É isso. A Fernanda não está dando atenção. E aí a gente começa a ter os ruídos, os né? ruídos. Exatamente. Então, vamos combinar o seguinte, Fernanda, parecido com esse assunto aí, ó. Quando for realmente algo, claro, muito relevante, muito impactante, claro,
você me aciona. Mas se for uma coisa, vamos conversar no final da tarde, ou de manhã, ou tal dia, ou na sexta-feira, na sua reunião de acompanhamento. Mas você percebe que a gente não tem essas conversas muito maduras, esses acordos. Eu gosto muito dessa questão que você falou dos acordos, né? E o acordo é isso, assim, neurologicamente falando, ele é como se eu estivesse abrindo para, assim, a pessoa está se permitindo. É isso. Né? Assim, é algo incerto ainda, mas eu estou um pouco no controle. Isso. Uma das coisas que o cérebro ele precisa, segundo, né, algumas pesquisas de neurociência, a gente precisa muito de autonomia. Ter a sensação de autonomia para gerar menos processo de incerteza ou de ameaça. E às vezes são coisas pequenas em termos de autonomia. Então, por exemplo, quando eu peço permissão para você me permite eu compartilhar a minha visão? E é sobre um feedback, por exemplo, ou seja, é uma conversa difícil, mas eu gostaria que você me permitisse eu dividir com você. A partir do momento que eu falo, eu permito, é uma sensação de autonomia. Eu decidi se eu quero ouvir, não. Perfeito. E isso dá uma apaziguada no cérebro. Porque o que acontece? Dentro do cérebro, a gente tem o que a gente chama que é o sistema límbico. Eu vou usar uma palavrinha ou outra, tá? E, basicamente, lá é onde está mergulhadas as nossas emoções. E eu costumo brincar que a gente tem aqui o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui de cima, mas próxima aqui à testa. Eu digo que é a parte mais gumertizada do nosso cérebro, considerando a nossa evolução de espécie, né? E basicamente, é uma região que ajuda a regular as emoções. Também tem a questão do raciocínio lógico, né? Então, toda a questão de raciocínio lógico está muito conectada. Só que são áreas muito próximas. Então, quando essas áreas se conversam, estruturalmente a parte fisiológica, essa área e o sistema límbico, ele é um conjunto de pedacinhos do cérebro que ajudam, que fazem toda essa questão das emoções surgirem. Então, é onde moram, quase a gente pode dizer, né? Vamos dizer assim, né? Tá ali as emoções e o córtex pré-frontal ajuda a regular. Então, o que acontece? Quando a gente, o sistema límbico aciona o nosso sistema de sobrevivência, existe até que no mercado se fala muito, já na questão mais corporativa, do sequestro da amígdala. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Não. O que é? A amígdala, a gente costuma achar que são essas aqui, né? Mas tem outros nomes. E acho que é tonsila, se eu não me engano. Mas as amígdalas que nós temos, que é a amígdala mesmo, são duas glândulas que nós temos aqui dentro do cérebro e que compõem esse sistema límbico. É uma das partes que compõe o sistema límbico. E esse sequestro da amígdala, ele é descrito como, justamente, por exemplo, você falou, você está discutindo, está conversando com alguém, você ficou tão nervoso, que você literalmente você falou algo assim, muito ruim, e segundos depois, você se arrependeu do que você falou. Você nem lembra direito, você simplesmente assim, você vomitou na pessoa, vamos dizer assim. Aquilo saiu tão forte, e milésimos de segundo, você fez assim, Puta, que eu fiz? Não devia ter falado isso. Eu não consegui, foi tão forte. É isso. A amígdala, essas amígdalas, eu costumo brincar assim, elas começam a gritar, né? E tomam posse assim, ó, agora quem manda aqui na parada sou eu. Vocês vão fazer o que eu quiser. E aí vem in natura tudo aquilo que está aqui dentro. Você precisa se defender. A forma que você está se defendendo, em vez de correr ou lutar, o lutar aqui é você agredir verbalmente a pessoa. Esse é o lutar, nesse caso. Sim. E aí, o que acontece? Ela está ali, nervosa. Nesse milésimos de segundo que você se arrependeu, provavelmente já tem um mecanismo aqui de regulador que já está falando assim, ô amígdala, fica na sua aí, que já fez caca. Então, só que assim, a gente precisa aprender a acionar esse sistema que ajuda a regular a emoção. E como que a gente faz isso? Algo que os orientais já falam pra gente há anos, como é que a gente se acalma? É respirando. Sim. Não é balela, balela, né? Não, é científico. Quando você faz... E não é uma respiração, é uma respiração profunda, uma respiração consciente, né? Isso tudo vai ajudar a acionar o sistema que você precisa para regular essa emoção e você se acalmar e começar o quê? A tomar posse. Por que é sequestro? Literalmente, ela sequestra você. A amígdala, eu digo assim, ela sequestra você do que você está fazendo. E você toma ações que às vezes você fala, por que eu fiz isso? Né? Como é que eu fiz isso? Eu não queria fazer e fiz, né? De tanta raiva, de tanto medo que eu estava tendo na reação.
que eu estava, né, tendo naquele momento. O que está deixando assim, eu mais assim gostando dessa conversa é porque você tinha até um pouco, entre aspas, um pouco de uma culpa sua, né, de uma característica sua. Quando você começa a estudar isso, começa a entender, claro que tem pessoas com características, mas eu começo a entender que é muito maior, né, não é só uma questão de porque o cara é mal educado, não é só isso não, né? Na realidade, eu falaria um pouquinho diferente. Na realidade, não é nem questão só... eu trocaria a palavra culpa por responsabilidade. Tá. O que acontece? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu brinco que eu sou sanguínea. O que é uma pessoa sanguínea? Fica nervosa com tudo e se deixar explode. Sim, eu sou de RH, eu sou uma pessoa sanguínea. Porém, o fato de eu saber que eu sou assim e entender os gatilhos que me tiram do sério me dá mais responsabilidade, e ainda mais que eu tenho um papel sim. de entender como que eu aprendo a regular, e eu não falo controlar. A gente não controla a emoção. A emoção, você consegue dessentir alguma coisa? Você consegue desver alguma coisa? Você também não consegue dessentir alguma coisa. Você vai sentir. O que você vai fazer é o seguinte, é regular essa emoção a partir do momento que você toma a decisão de qual comportamento que você vai ter a partir daquela emoção. É isso que eu tô falando. Quando eu disse da culpa, no sentido assim, a partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu conheço isso, perfeito, que eu conheço que isso me impacta, aí eu concordo contigo, eu tenho uma responsabilidade. Entendeu? Eu tenho um princípio de vida que é assim, não é a vida não é o que acontece, a vida é como é que eu lido com as coisas que acontecem. Isso. Porque tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Um pneu vai furar, vai estar chovendo agora, de repente o carro, né? E a questão é, como é que eu lido com isso? Né? Então isso é bem interessante. Deixa eu te falar um negócio que eu acho que tem uma coisa que tem a ver um pouco com essa conversa. Eu tenho um quadro. Eu lancei 2 anos atrás um livro chamado Reflexões, Provocações e Dicas dessa Comunicação Interna, né? Que é um livro que traz contos, que traz algumas dicas para o pessoal. Eu queria ler um capítulo aqui que eu acho que tem muito a ver com essa conversa, você vai entender. Não há comunicação interna humanizada, que inclusive é o termo da humanização, né? Não há comunicação interna humanizada sem que o comunicador converse com os colaboradores. Um movimento muito comum nas empresas é a área de comunicação interna ser um birô de produção. Então tem que produzir peça, produzir material, produzir campanha, fazer arte, fazer layout. Isso pode ter ganhos em agilidade nas imagens, por exemplo, mas perde toda a capacidade de aproximação junto aos colaboradores. Sim. Então, na comunicação interna, tão importante quanto comunicar é o que comunicar. E para saber o que comunicar, você precisa conversar com as pessoas. É preciso entender os movimentos e a cultura da empresa. Não há comunicação humanizada sem entender e ouvir o outro, né, que tem um pouco a ver com essa conversa. Quer dizer, quando eu começo a entender você, o lance da empatia. E aqui tem uma dica, da mesma forma que falamos sobre criar um ritual para conversar, que são os acordos que você falou, cria um ritual para conversar com os colaboradores. Porque a gente fala muito isso em comunicação, em RH. Fala lá com a área, vai conversar com os colaboradores, vai entender as demandas dele. Como aprendemos na escolinha, crie rodas de conversa com equipes. Perfeito. Isso aproxima, né? Então, assim, um pouco da fala do livro, porque, de novo, né, as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Então, quando eu começo a conversar com as pessoas, começo a entender, começo a criar os vínculos, que nem você falou, a conexão, eu entendo melhor quais são os valores da Fernanda, os pontos da Fernanda, né? Eu acho que esse é um grande... Queria te ouvir um pouco sobre isso também. Eu acho que esse é um grande desafio hoje do mundo corporativo, até pela sua experiência em RH, cada vez nessas equipes mais remotas, nesses trabalhos, não só remotos no sentido físico, mas nas pessoas trabalhando em vários lugares e tal. A gente não pode perder o lance da conexão, né? E me parece que às vezes a gente está perdendo um pouco, né? E como é que aí também tem a ver com o feedback. Como é que eu dou um feedback, fora tudo que você já falou, mas como é que eu dou um feedback se eu não conheço a Fernanda, se eu não crio conexão com a Fernanda, né? Exatamente. E assim, às vezes pode acontecer de você ainda não conhecer mesmo a pessoa, porque às vezes é pouco tempo. Sim. Ou tem atividades que são assim, hoje em dia você falou que tem gente na sua equipe, por exemplo, que tem fora do Brasil, fora do escritório, não está trabalhando fisicamente. Eu trabalhei com uma equipe com uma pessoa que eu fiquei mais de um ano e nunca vi ela pessoalmente. Mas eu tenho exatamente esse caso. Né? Eu ainda não conheço, tem pessoas que eu não conheço pessoalmente. Mas eu te garanto que conexão tinha, porque eu criei um movimento de conectar em alguns dias, inclusive, com esse objetivo. Exatamente. E os rituais que você falou, eles são essenciais para isso. Né? Então, quando a gente cria alguns movimentos de como que a gente atua com esses rituais, isso vai aproximando. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu tenho uma reunião
mensal junto com o meu time, eu sempre separo o começo, né, da reunião, uns minutinhos, antes de começar a reunião de fato, para a gente conversar de habilidades. Então, a pessoa já chega, já sabe que esse momento inicial é mais bate-papo, né? Eu fico controlando ali no tempo, às vezes passo um pouquinho. Mas é a forma que eu achei, assim, de pelo menos as pessoas se comunicarem. Porque, às vezes, tem áreas que até se falam dependendo da necessidade. E tem áreas que não se falam, né? Porque não tem uma necessidade específica. Sim. Então, se deixar, elas nunca vão se falar na vida. Então, é uma forma também da gente conectar e também nos meus one-on-ones, né? Mas aí, assim, é muito peculiar. Porque, assim, também não adianta pedir para um líder que ele é mais discreto, ele é mais introvertido, que ele seja que nem eu, que sou bem extrovertida, bem comunicativa. Mas ele vai achar a forma dele de se conectar com né? Qual a melhor forma? E conexão, a gente também cria por similaridades. Então, o que essa pessoa gosta que, de repente, eu também gosto, e aí, de repente, isso conecta com a pessoa. Então, tem formas de você criar essa conexão. E a conexão, ela é necessária porque, é o que eu falei. Mesmo quando eu vi um feedback duro, que às vezes acontecia de vir um feedback duro de algo que eu precisava realmente corrigir daquela líder. Por mais duro que fosse, lógico, gostar, eu não gosto, ninguém gosta claro, de ser criticado e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a conexão que ela criou comigo me fazia eu entender o seguinte: não, se ela falou, eu preciso olhar isso aqui. Eu confio nela. Isso aí. Eu confio nela. Se ela está me trazendo, é porque ela quer o meu melhor. Isso. Então, é isso que faz, muitas vezes, a pessoa baixar a guarda e ela fazer uma análise. O cérebro, o tempo todo, lembra que eu falei, a gente é bombardeado de estímulos no ambiente. Bombardeado. E é como se tivesse lá dentro um sensorzinho, né? Gente, de uma forma muito simples aqui, né? Explicando. Mas é como se fosse um sensorzinho, assim, o tempo todo, ele entendendo o seguinte: isso aqui é uma ameaça ou uma oportunidade? Isso aqui é uma ameaça ou uma oportunidade? Isso aqui é uma ameaça ou uma oportunidade? Se for uma ameaça, aí ele vai gerar uma série de mecanismos. Se ele entender, ele pode até, de repente, entender como uma ameaça, mas aí eu já consegui usar um pouco do meu córtex pré-frontal. Eu aprendi que a respiração, aprendi uma série de outras formas de ressignificar aquilo, que por mais que num primeiro momento eu possa ter entendido aquilo como uma ameaça, eu passo a entender como uma oportunidade. A partir do momento que o cérebro entende que é uma oportunidade e não uma ameaça, ele faz com que ele acione outros mecanismos, né, para que você tome comportamentos, né, você faça comportamentos a favor daquilo que está acontecendo. Então, eu me torno mais aberto, mais curioso, mais curiosa. Eu quero entender melhor isso que está acontecendo. Então, a neurociência e esse mecanismo de luta e fuga, por isso que eu falo assim, eu não sou uma especialista, né, PhD em neurociência. Eu gosto de falar que eu sou uma pessoa comum, que entendeu que a neurociência pode agregar muito para a minha vida pessoal e profissional. Então, imagina ter o relacionamento de casa com seus filhos. Exatamente. Né? Às vezes eu falo, é meu sistema límbico gritando com o sistema límbico do meu filho. Se deixar, a gente fica naquele... a gente não sai daquilo. Né? Mas quem que é o adulto da relação? Né? Tem que sempre voltar a isso. Ali, se eu sou o líder, então eu também preciso tomar posse disso. E uma outra forma de você criar conexão é você também pedir feedback. É isso aí. Você enquanto líder. Né? Porque quando você também pede feedback, o que você está passando de mensagem para outra pessoa? Puxa, ele considera o que eu também estou falando, né? Mesmo que de forma inconsciente, né? Mas a partir do momento há uma troca, e essa troca gera vínculo, essa troca gera conexão. Isso. Né? E facilita o processo de feedback. Outra questão que eu acho que às vezes é um pouco banalizada, mas saber trabalhar, porque quando você mostra que você está vulnerável, também é importante, né? Porque você não tem todas as respostas. Não, né? não tem. Você não tem todos os caminhos. A gente... e o líder, ele também precisa saber lidar com isso, né? Ele pode falar para o funcionário dele, tal resposta eu não tenho, né? Só que acho que às vezes a pressão do cargo, a pressão do momento, a pressão da empresa, é difícil para o líder, se ele não se conhece também, admitir que ele não sabe, né? Esse ponto que você tocou, ele é importante porque é isso. Quando a pessoa está com o sistema dela ligado de sobrevivência, e você, quanto líder, percebeu, como que você vai perceber? Que reações você vai perceber? Quando ela está em silêncio? Ela não retruca, não fala nada, não diz nada. Ela só está querendo ali dentro, eu quero ir embora disso daqui. Quero fugir. Né? Então, ela entra em silêncio. E aí, o que ela fala? E aí, dependendo do repertório dela, ela às vezes vai concordar com o que você está falando para não ter um embate maior. Porque talvez no repertório de vida dela, ela entendeu que se ela rebater, ela vai gerar algo pior para ela. Então, por isso que
o ser humano, ele é complexo, né? É a cebola que você vai tirando aí as partes, assim, e cada vez tem mais ali, né? Se você percebe também que a pessoa, ela começa a justificar. Ela está ali justificando, ela está reativa, né? Ou começa a entrar no embate. Não, o que você quer dizer com isso? Não, mas me dá mais informação, me dá, né? Então, você está mais preparado e saber fazer o feedback, tem várias formas, né? Mas você entender que quando a pessoa está nesse momento e você tentou, por diversas formas, fazer com que ela ajudasse a ela a regular a emoção dela para ela ficar menos reativa, por isso que é importante saber da neurociência. Tem como você ajudar essa pessoa a se tornar menos reativa. E uma delas é o seguinte, entender que vocês chegaram... E principalmente se você perceber que você agora está reativo ou reativa, a melhor decisão que você tem que tomar é, vamos fazer o seguinte, a gente não está chegando em lugar algum. Talvez eu acho que eu não fui assertiva na forma de te trazer esse ponto, mas posso te pedir uma coisa? Eu vou refletir no que você me trouxe, eu vou pedir para você refletir no que eu te trouxe, daqui 2 dias a gente conversa e deixa marcado. Por quê? Tem pessoas que ela precisa de um tempo para se regular. Perfeito. Então, se ela estiver ali no modo luta e fuga, não adianta. Ela está no modo de sobrevivência. Nada que você falar de forma racional, ela vai absorver. Ela não vai absorver. Ela está ali em emoção pura. É pura emoção. Né? Então, mas remarca. Remarca. Nada como travesseiro para ajudar a acalmar. Eu acho fantástica essa fala, porque eu vivo um pouco isso, eu pessoalmente. Eu não sou dessa reação rápida. Sim. E às vezes alguém me diz um negócio e fala assim, cara, deixa eu pensar um pouco. Deixa eu pensar um pouco. É isso. Né? Assim, só que às vezes, talvez o desafio no meu caso é o outro achar que eu não estou interessado ou que eu não tenho uma resposta. Mas diz, cara, eu não tenho essa resposta agora, deixa eu pensar um pouco. Isso, inclusive, em casa, com família e tal, né? E é interessante, são pessoas diferentes. Mas eu não tenho essa coisa do bate, toma, né? Não. Posso te dar um exemplo, pessoal? Eu gosto de dar esse exemplo já com o meu time atual, da minha consultoria. E eu estava num processo, ainda estou num processo de me desenvolver, vim de RH, e por agora ser, né, responsável por uma empresa, eu tenho que a cada vez mais me desenvolver na competência de vendas. Sim. Né? E aí eu estava com uma pessoa que já tinha um pouco mais essa competência instalada, e eu pedi, olha, você acompanha uma reunião de vendas comigo? E eu queria ouvir a sua opinião, depois que a gente terminar a reunião, tudo bem? Então, estavam 2 pessoas do meu time, fiz a reunião, fiz a apresentação com o cliente e tal, fechei, continuamos na sala, né, na virtual. E aí, me fala, como nós temos uma conexão, ela se sentiu totalmente segura de me dar o feedback. E começou a listar, né, começou a trazer principalmente os pontos que eu precisava melhorar. Ninguém gosta de ser criticado, continuo dizendo, ninguém gosta de ser criticado. E eu não sou diferente. Lembra que eu sou sanguínea? Olha a reação fisiológica que eu comecei a ter. Começou a me esquentar aqui, foi subindo até atrás da nuca. E isso é nítido de que eu estou ficando nervosa, estou ficando brava, estou ficando irritada com o que eu estou ouvindo. É fisiológico. Eu racionalmente, eu pedi, eu estava ali aberta. Você deu essa abertura para... Eu dei, mas assim, o meu corpo começou a reagir e eu vi ela regalando o olho, porque ela percebeu. Aí eu fiz assim, olha, esquece, eu estou te pedindo, não repara na minha reação, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Pode falar. Esquece. Finge que você não está vendo essa reação aqui. E ela continuou, tal. Quando acabou, eu falei para ela assim, olha, eu super agradeço. Mas eu preciso de um tempo para agora absorver isso tudo que você me falou. Eu preciso desse tempo. Vamos voltar amanhã para falar? Vamos. E aí eu fui beber uma água, fui me acalmar, né? Porque não é fácil você ouvir a crítica. Não é fácil. E quando a gente entende... Aí eu volto com o que você falou. Né? Eu tomo decisão com relação... Essa é a jogada de você entender o lance das emoções e como é que seu cérebro funciona com relação a isso. Que a partir do momento que você toma consciência, e isso que eu gosto de falar nos treinamentos com os líderes, quando a partir do momento que você está tomando consciência agora de como é que você funciona e como funciona qualquer outra pessoa, inclusive o seu colaborador, não tem como eu olhar para isso de uma forma do jeito que eu olhava antes. Exatamente, né? Exatamente. Então, quais são os meus gatilhos? O que faz com que eu também perca a paciência? O que faz com que eu desista de alguma situação que vai impactar aquela relação com aquele colaborador? E eu não estou dizendo aqui que tem que ficar tudo flores, gente. Conversas difíceis precisam acontecer. Claro. E nem sempre uma conversa difícil é sorrindo. Não vai. Claro.
né? Mas eu entendendo como a gente lida com isso, nós vamos ter a oportunidade de aprender a regular a nossa emoção e ajudar o outro também a aprender a regular a emoção dele. É isso aí. Esse é o ponto de virada. Que esse por isso que feedback, ele é uma coisa tão antiga. A pessoa fala, nossa, mas feedback, Fernanda, você gosta de falar de feedback? Eu falei, gente, a gente vai continuar tendo novos líderes que, o que a gente mais tem, o que eu mais atendo é empresa que tem líderes técnicos que eram bons técnicos e viraram líderes e não foram capacitados. A gente está chegando no final aqui, queria te agradecer, mas eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Você falou algumas vezes da sua empresa. Hoje, como é que chama a sua empresa? Talento Gestão Integrada. Talento Gestão Integrada. Quem quiser te procurar nas redes sociais... Pode ser Talento Gestão ou Fernanda Perlato. Fernanda Perlato. E vocês atendem basicamente o quê? Quem que procura hoje? São empresas que buscam ou trabalhar a cultura da empresa, né, o clima e a cultura, toda a gestão de desempenho, né, e educação corporativa e treinamentos, né, para desenvolver a liderança, toda a parte comportamental dos colaboradores quanto dos líderes, incluindo feedback, que é o que a gente é mais procurado para fazer. A gente tem trilhas específicas para atuar e apoiar justamente nesse conhecimento e de forma muito prática, porque a gente usa a neurociência, inclusive, para dar o treinamento. Então, por exemplo, todos os nossos treinamentos, eu uso simulados. Perfeito. Então, por exemplo, no treinamento de feedback, os gestores simulam casos... Fazendo um é o gestor e outro é o colaborador e vão simular ali... Conversas difíceis. Conversas difíceis, exatamente. Muito bom. Lembra que eu falei que quando é uma ameaça, quando é uma incerteza, ou seja, eu não sei o que vai acontecer, vai ser uma ameaça. Se eu coloco ele para treinar aquilo que eu já estou apoiando ele a aprender... Ele já passou por aquilo antes, mesmo que no formato de simulação. Vai aumentando o repertório dele. Vai aumentando o repertório dele. Então, quando ele for para a vida real, o cérebro pode acessar aquela informação Nós já. Nós fizemos um trabalho uma vez parecido com esse, bem exatamente isso. Conversas difíceis e se o colaborador te perguntar tal coisa? É isso. Fernanda, cara, se deixar eu vou ficar aqui a tarde toda, mas a gente tem horários. Muito bom te agradecer de coração. Eu que agradeço. Fernanda Perlato, Talento, né? Queria agradecer novamente. Você que acompanha aqui, comente, faça sua postagem. A gente está aqui no YouTube, também está no Spotify. Acompanhe mande para a gente mais sugestões, mais dicas. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Foi uma delícia aqui conversar contigo. O tempo passou rápido. E esse assunto eu sou suspeita, né? Não, então, se deixar, eu também vou embora aqui. A gente vai ter outras oportunidades para falar mais. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.